Atualmente a gente vive numa era onde as redes sociais fazem parte, né, do cotidiano de uma parcela significativa da população brasileira. Como é que o senhor avalia o uso das ferramentas digitais hoje pelos políticos? Na sua opinião, as redes sociais elas são utilizadas com profissionalismo? Fundamental. Você não pode ter uma campanha política sem rede social. Então, antes de eu entrar aqui, eu estava conversando com o candidato a prefeito, reclamando porque ele não tinha colocado a estratégia nas redes sociais. E ele disse, e você acha que tem que ser agora? Eu disse, você só vai fazer rede social em abril, em maio? Você tem que fazer agora para movimentar, mostrar o seu slogan, mostrar o seu discurso, dizer para o eleitor por que você quer ser candidato, por que você ser prefeito. Então, a rede social é fundamental importância para o candidato levar o seu discurso. Mas aí tem um porém, e esse é o todavia. Não adianta você ficar só postando foto, não adianta você só ficar mostrando emenda orçamentária, não adianta você só mostrar foto com a família. Você precisa definir conteúdo estratégico. E você só define conteúdo estratégico com comunicação. Então, a mensagem que você tem que passar na rede social tem que ser uma mensagem eleitoral que venha do que o eleitor quer. Quantas vezes eu digo, olha, esse slogan não foi eu que criei, não foi o senhor que criou, não. Esse slogan eu vi da boca do eleitor. Foi o eleitor que verbalizou que quer, que o eleitor disse, eu quero uma cidade de verdade, eu quero uma cidade que olhe para o futuro. Então, se ele me disse isso, eu já pego esse slogan da pesquisa e já jogo para o candidato. E com ele, quando ele diz assim, eu quero uma cidade que olhe para o futuro, eu já crio uma narrativa, um conteúdo para a rede social que fale sobre o futuro, que fale sobre inovação, que fale sobre renovação, que aborde os problemas que o eleitor frisou. Portanto, rede social, ela precisa estar na vida cotidiana dos candidatos. Todavia, é mais do que necessário que o conteúdo das redes sociais seja definido por pesquisa. Ou seja, não adianta apenas postar fotos. Você tem que ter mensagens estratégicas e essas mensagens estratégicas só advêm de quê? De pesquisas qualitativas. Uhum. Ô, doutor Adriano, e trazendo aí esse tema das redes sociais, quem vivencia muito as redes sociais é o prefeito João Campos, né? Ele está sempre ativo ali nas redes sociais, mostrando o trabalho dele na cidade. E trazendo aqui a discussão para o âmbito local, o prefeito João Campos, existe um movimento em torno dele de otimismo em relação à reeleição dele. O senhor acha que é muito cedo já para esse otimismo de uma caminha para isso mesmo, pelo cenário que o senhor tem visto e pelas pesquisas que tem apontado? Veja, como eu frisei no início da nossa fala, no começo do programa, existem eleições previsíveis. Obviamente que podem existir o imponderável, obviamente que dentro dessas eleições previsíveis pode existir um candidato que, com seu discurso estratégico, ele pode vir movimentar o eleitor e causar uma surpresa. Então, há eleições no Brasil inteiro que você olha que tem um certo nível de previsibilidade. Então, eu não vejo com bons olhos aqui dar argumento. Está muito cedo. Quando você tem boas pesquisas, em particular qualitativas, você consegue entender o que poderá ocorrer no futuro. É claro que isso é importante salientar. Quando você descobre o que poderá ocorrer no futuro e já intervém, você pode mudar esse futuro. Você pode mudar essa realidade. Por outro lado, esse futuro está tão rígido, esse desejo do eleitor está tão consolidado, que é difícil com qualquer estratégia mudar. Por isso, há eleições há eleições que você ganha por sorte, porque as estratégias não são suficientes, e há eleições que você perde porque é incompetente, porque as eleições estão nas suas mãos. Eu costumo dizer, olha, essa sua eleição é de piloto automático. Siga aqui e vá controlando que você chega tranquilo. Olha, essa eleição é muito difícil, mas vamos tentar essa estratégia, monitorar com pesquisas para ver se está dando certo. Então, é importante sempre saber de que há eleições previsíveis, existem eleições previsíveis, e aquelas eleições previsíveis, elas podem ser mudadas se você antecipadamente possa agir. Por outro lado, o desejo do eleitor está tão forte, tão presente, que você não consegue mudar com a estratégia. E cabe a você dizer ao candidato, né? Você não pode dizer ao candidato vender esperança ao candidato onde não existe esperança. Isso é um compromisso ético do estrategista, de uma agência de publicidade com o candidato. Campanhas precisam ser ditas
a dificuldade que um candidato vai ter na campanha. Isso precisa ser dito claramente. Mesmo que o candidato fique chateado, até porque candidatos, tem muitos candidatos que têm um pecado de só acreditar na pesquisa que dá ele bem. Aquela pesquisa que dá ele mal, ele não gosta muito, né? Exatamente. E o tempo de investir nas redes sociais é agora, né? Começar e trabalhar também, utilizar essas pesquisas a favor disso também, né? E a gente voltando a falar da questão da reeleição de João, e se ele realmente ganha mesmo, né? Se ele já ganhou, se consolidar aí no final do ano que vem, depois das eleições. O senhor acredita que ele pode se tornar um oponente à altura de disputar o governo de Estado contra a atual governadora Raquel Lira? Mesmo ela estando com a máquina na mão? O que nós estamos vendo em Pernambuco, nesse instante, desde a ida do ministro André de Paula para o governo Raquel Lira, são dois polos de poder. De um lado, o prefeito João Campos, do outro lado, a governadora Raquel Lira. Nós temos flutuando Miguel Coelho, nós temos flutuando Marília Reis, temos também a presença de Anderson Ferreira, que hoje está aliado a governadora Raquel Lira, e esses dois polos, João Campos e Raquel Lira, tendem a disputar a eleição, mas quem está no poder é uma situação muito confortável, né? Então, por que é uma situação confortável? Eu não estou dizendo que Raquel Lira será reeleita, mas eu estou dizendo claramente que, se Raquel estiver muito bem avaliada, obviamente que João não vai sair para ser candidato a governador. Então, se ela tiver 45%, 50% de aprovação, ele não vai sair. Então, isso já esfria a possibilidade dele vir a ser candidato. Ao mesmo tempo, tem a conjuntura nacional, que pode ter impacto. Eu vejo que é uma conjuntura muito propícia de manutenção do Lula no poder. Ao mesmo tempo, eu vejo que o Lula ele pode ter dois palanques em Pernambuco, João Campos e Raquel Lira. Enfim, os polos de poder em Pernambuco estão definidos, mas nós não podemos descartar esses outros polos que estão, esses outros atores que estão à margem desses polos, né, que é o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que é um quadro que te mostra um excelente desempenho na campanha para governador, assim como Marília Reis. Nós não podemos desprezar esse quadro. Porém, é aquela variável que tem que ser controlada, né? Se a governadora está boa, o seu principal oponente deixa de ser candidato, que é o caso de João Campos. Aí vamos ver quem sairia como candidato para se opor a Raquel Lira. Então, estamos muito cedo para definir isso. Lembrando também que existem 2 vagas para senador. Essas 2 vagas para senador, ela mexe muito bem o xadrez político de Pernambuco. Com certeza. E você acha que o presidente Lula, ele tem condições de se candidatar à reeleição e ganhar novamente? Sim, não tem um cenário. Eu trabalho muito com previsão dentro de uma regularidade, né? Não tem nada hoje que me diga é uma situação difícil para o presidente Lula. Porque, veja, ele aprovou a reforma tributária, aprovou o novo arcabouço fiscal, a inflação está controlada. Eu estou esperando aqui a decisão dos juros do Copom. Eu não sei se saiu, se os juros foram reduzidos ou foram mantidos, mas há uma tendência de você ter uma redução dos juros. Ele conseguiu trazer o Centrão para o seu governo, criou um novo PAC, que é a ação do Estado desenvolvimentista, com investimento estatal. Ele tem um olhar muito forte para as pessoas mais pobres. Há uma redução de inflação nos alimentos. Então, se assim ocorrer, olhando o seu passado, ele tende a ser reeleito. Claro, o imponderável ocorre na política. Claro, também, nós devemos considerar que, se ele estiver bem, outros concorrentes não virão. Então, nesse instante, seria um quase imponderável a não reeleição do Lula. Nesse instante, mas eu tenho 3 anos para frente. Ele está pavimentando a sua reeleição. Eu não falei ainda nenhuma evidência negativa, eu só falei evidências positivas, porque são aquelas. O meu papel como cientista político não é torcer, é mostrar evidências. As evidências que estão postas são evidências positivas em prol da reeleição do presidente. Doutor Adriano, antes da gente chegar aos finalmente aqui, o encerramento da nossa live, deixa eu fazer o registro dos comentários da nossa audiência. Isso mesmo. Tem muita gente comentando aqui. O João Vitor, conheço o João Vitor, ele é advogado, guarda municipal da cidade do Recife, trabalhando na CTTU. Ele perguntou assim, não seria mais interessante trazer o voto para o partido, ao invés de voto no candidato, que é o que torna a campanha extremamente onerosa, buscando assim financiadores privados com recursos abundantes?
É porque os partidos políticos brasileiros não fazem parte da cultura política. Então, antes de eu definir que o eleitor deve votar no partido, nós temos que, em primeiro lugar, se preocupar com o eleitor. O eleitor vota em pessoas. Então, eu vejo como uma grande inovação já o fim da coligação em eleições proporcionais. Isso diminuiu o número de partidos. Se for ter diminuído o número de partidos, isso vai trazer, com o tempo, e que não agora, uma certa ideologia partidária, uma fidelidade aos partidos. Inclusive, saiu ontem uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais e que mostra que o PT é o partido mais querido, também como eu junto, e também, salvo engano, eu estou com essa pesquisa aqui, mas não está disponível no momento, é o PT que tem uma alta rejeição também. Então, o PT é o partido principal que está preso fortemente preso na cultura política de uma parcela dos eleitores brasileiros. Mas essa parcela é muito pequena, me parece que é 25%, 30% de eleitores que têm partidos de preferência no Brasil. Um outro comentário que tem aqui é do Denilson Filho, de Amaragi. Professor Adriano, ele sempre elogiando aqui o senhor, muito bom, professor Adriano. Aí ele fala, professor Adriano, como fica uma prefeita de Amaragi? Ela tem 60% de rejeição. Então, como eu não fiz pesquisa em Amaragi, e também se eu fizesse eu não podia comentar, eu não posso falar da cidade. O que ela deve fazer, se eu tivesse com pesquisas irmãos feitas por mim, eu poderia ter uma ideia do que poderia fazer, obviamente que eu também não poderia dizer. Mas eu preciso ter o meu dado para eu dizer, eu preciso entender o que o eleitor de Amaragi quer, sente, deseja para eu poder opinar. Como eu lhe disse, o número não diz nada. Ela pode ser reprovada momentaneamente, mas pode ter uma solução. Como ela pode ter uma alta reprovação e que a gente não enxerga a solução. O Júnior Albuquerque, ele coloca aqui um grande abraço, professor Adriano Oliveira. E antes de encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de saber do senhor o impacto que tem a redução de 2 cadeiras na Câmara Municipal do Recife, diante aí do cenário que a gente teve do censo, né? Dificulta ainda mais a disputa aqui entre os vereadores no Recife. Como é que mexe nesse xadrez agora no Legislativo Municipal, entre os parlamentares aqui da Câmara? O principal desafio é montar chapa, né? Porque, como eu frisei, você tem o fim das coligações. Então, a eleição para vereador, para deputado estadual e federal, é uma eleição quase que majoritária. Então, os candidatos eles precisam ter sua própria campanha, uma campanha muito parecida com a campanha para prefeito, uma campanha com muita intensidade de rede social, pura também, com uma narrativa, para que ele ganhe a eleição. E com essa diminuição, você vai ter problema na formação de chapa e você vai ter, claro, também o desafio da competição. Será uma eleição muito difícil. E, obviamente, que os vereadores, os candidatos vão querer estar perto de quem poderá ganhar, né? Então, isso vai ser uma grande dificuldade para conseguir espaço para todos. Será uma eleição muito acirrada, a eleição proporcional para vereador em Recife, principalmente pelo fim das coligações na proporcional e pela redução do número de vagas.